Sejam bem-vindos ao meu vídeo 15 parte 6. Eu vou falar hoje no meus vídeos relativamente a estes temas que a literacia financeira com Pedro Valdegato, tanto a Europa, os aumentos das contas das energias, tanto tem a ver com, quer com a eletricidade, o petróleo, o gás, o futuro do petróleo e os bancos centrais versus o Dow Ford. Portanto, estes são os temas que vou abordar neste vídeo relativamente a estes temas. Portanto, caso vocês ainda não subscrevam o meu canal, subscrevam o meu canal, façam um like nos meus vídeos, cliquem também no sino para ter as notificações sempre que houver mais vídeos da semana. E depois partilhem também pelos vossos amigos. Portanto, relativamente a estes temas, do meu vídeo número 15 parte 6, portanto, na Europa, falam vocês as contas de energia que vocês estão aí nesse lado em Portugal, em termos de eletricidade, estão pela hora da morte. Portanto, um exemplo para um casal de duas pessoas, os custos são por exemplo, entre os 250 a 300 euros por mês. Existe uma enorme diferença entre os ricos, a classe dos ricos e a classe média. Portanto, vai haver cada vez mais diferença. No entanto, os ricos continuam a ser ricos e estão bem. E então, o que é que aconteceu realmente à classe média? Perguntam vocês. Estão com imensas dificuldades em suportar os custos diariamente. E esta é a questão. E é neste momento muito difícil para a classe média suportar os custos diariamente, porque um dos maiores problemas é quase 40% dos custos das famílias nos dias de hoje são com a energia, quer a eletricidade, o gás, a gasolina e o gasóleo, e apenas sabemos que os preços de energia vão continuar a subir. Então eu queria partilhar com vocês uma notícia relativamente à situação entre a classe média e, a, e, a, e os ricos. Portanto, isto é uma notícia que vem no Diário de Notícias e que diz que Portugal ainda é dos países com mais desigualdade entre a classe dos ricos e os pobres. Portanto, eu não vou ler a notícia toda, mas queria só referir aqui dois ou três pontos, em que diz que a diferença entre os que têm mais e menos rendimentos em Portugal baixou em 2018 para 5,22 pontos, portanto são menos do que os 5,7 registados no ano anterior, e sendo assim o sexto país com maiores desigualdades na União Europeia. No caso de Portugal, o registado no ano passado 5,22 colocou o país no sexto lugar do topo da lista dos Estados-membros com maiores desigualdades nos rendimentos. Portanto, estamos atrás da Bulgária com 7,66, da Roménia 7,2, Letónia 6,8, Espanha 6,03 e Grécia 5,5. Portanto, nós estamos aqui os valores uh, muito perto aqui da Espanha. Em sentido inverso, verificam-se menos desigualdades na República Checa, na Eslovénia, com 3,4 ambas, Finlândia, a Eslováquia e Bélgica. Portanto, isto só para dar a ideia que realmente as coisas não, para a classe média em Portugal, não estão fáceis. E cada vez há maiores diferenças entre a classe dos ricos em Portugal e a classe média. E agora, dando um exemplo de investimentos, que, por exemplo, eu tenho comprado para as minhas filhas ações de empresas ligadas à energia, que são investimentos interessantes como a ExxonMobil, quando realmente esteve em baixa, que já esteve muito em baixa, em empresas como a eletricidade, a EDF da França, e, portanto, são investimentos que a certa parte são seguros e alguns dos principais produtores de energia, quer americanos ou europeus, porque os custos da produção da energia, quer de eletricidade, do petróleo ou do gás, vão aumentar, porque não vai haver nova oferta. E além de que nestes últimos anos não tem havido investimentos nas empresas de abastecimento, o mesmo está a acontecer com os fornecimentos das minas de ouro, em que os custos da produção vão todos os dias ter que aumentar, tanto devido aos custos da energia. Um assunto que é interessante é que entre 2009 e 2019, a parcela de energia dos hidrocarbonetos apenas passou dos 80,5% para 79%. Portanto, caiu pouco mais de 1%, embora o governo
americana e da Europa tem investido quase 2 trilhões de dólares americanos ou- e quase 5 trilhões de, de euros para a transição para a energia verde. E claro que temos de passar para energias verdes, numa altura destas, todos falam em energias verdes, e essa será a tendência e a realidade. Mas caminhamos para as energias cada vez mais verdes. Ainda não estamos muito perto dessa transição, portanto, ao longo do tempo, por exemplo, como falei noutros vídeos, com a procura dos carros elétricos, temos de aumentar a produção de energia. E essa energia vamos buscar não só à energia nuclear ou às centrais de petróleo, gás ou a carvão, como acontece ainda na China e outros países. E assim ainda precisamos de muito, mas mesmo muito petróleo por muitos e longos anos. Mas onde é que se vai conseguir esse petróleo se é uma fonte esgotável? Relativamente, por exemplo, ao ouro, é muito parecido com o petróleo, em que temos o mercado mundial e os produtores sofrem, pois não têm investimentos há muitos e muitos anos, e esses produtores simplesmente não têm a mesma dinâmica que tem o petróleo, pois todos os dias não se consome ouro, realmente todos os dias. Agora queria falar relativamente a um site onde eu costumo ir comprar ouro e prata, tanto que é o apmex.com, que é um site americano onde se pode comprar os Gold Eagles ou Silver Eagles, como vocês estão aqui a ver. Portanto, são moedas internacionalmente muito conhecidas. Caso ainda não façam parte deste site, é o Create Account. Depois pedem todos os dados e depois é só comprar através do cartão de crédito ou transferência bancária. Outro site que eu também costumo comprar relativamente a ouro, prata e platínio tem a ver com o site que é o Israel Meet, portanto que é de Israel, portanto pode-se comprar ouro israelita, também é conhecido internacionalmente, e prata, quer em barra, quer em ouro. Portanto também é só criar a conta e vocês depois podem comprar. Isto, portanto, são sites, tanto para o Brasil, como para Portugal, como para Angola, têm menos custos de transporte. Aqui para a zona da Ásia tem outros sites que realmente são diferentes. Agora, voltando ao outro tema, que é o dólar americano, está cada vez mais forte, com os seus desafios que tem pela frente. Será que é desta vez que vai desaparecer como reserva mundial? Pergunto a vocês. Em algum ponto vai ter a sua viragem. Isto é, em termos da minha visão. E depois pode muito bem a reserva mundial, padrão, passar a ser do outro lado de países como a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, a Arábia Saudita, o México, a Indonésia e a África do Sul, etc. Portanto, são os tais os BRICS. Mas não sabemos quando é que será esse ponto de viragem. Mas provavelmente está muito perto do fim do dólar americano para a reserva padrão. Todos sabemos que o dólar não será por muito mais tempo sustentável. E alguns bancos centrais estão a tentar reduzir as reservas do dólar americano e comprar quer ouro, quer prata para estabilizar as suas moedas. E os Estados Unidos não estão muito contentes que muitos países estejam a negociar quer o petróleo, quer o gás, o ouro, a prata, a comida, etc., sem ser com transações efetuadas em dólares americanos no mercado internacional. E então querias partilhar com vocês uma notícia que realmente os Estados Unidos neste momento está com, tá com uma situação de guerra contra esses países. E, portanto, desde que houve a guerra na Ucrânia e o retorno do padrão do ouro, que entra agora em discussão, portanto, isto é uma notícia de 4 de junho de 2022. Para os especialistas, no entanto, é precipitado dizer adeus à hegemonia do dólar americano como moeda padrão mundialmente. Mas nas primeiras semanas após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a procura das famílias russas por ouro, por forma a proteger as suas finanças, aumentou. Portanto, isto só para dar uma ideia que realmente o ouro é sempre um, um dos assets que a pessoa pode comprar para precaver contra situações futuras de instabilidade. E, portanto, o que é que está a acontecer? É que os governos estão a querer, a todo o custo, tentar manter a população que não faça nenhuma agitação social. E assim os governos querem impedir que as pessoas comecem, por exemplo, a tirar pedras ou coquetéis molotovs aos políticos, pois já não têm nada a perder quando, por exemplo, perdem o seu emprego, a sua casa, têm que vender os carros que têm,
e passados uns meses largos sentem que os migrantes têm mais direitos sociais, como eu já disse noutros vídeos, que os próprios jovens quando acabam de terminar um curso superior e que não conseguem arranjar quer emprego, quer uma casa para comprar, quer, por exemplo, subsídios para sobreviver mês após mês. Portanto, não podemos impedir estas agitações sociais todas quando não temos emprego, nem casa, nem comida para colocar na mesa aos nossos filhos. O que a população já viu é que não tem ninguém realmente que possa fazer nada por eles. E este é um grande problema social, quer na Europa, quer nos Estados Unidos e quer no mundo ocidental. E os Estados Unidos percebem, e a Europa, que se o dólar americano se mantiver e for a reserva mundial, vai-se conseguir por muito mais algum tempo o dólar americano a circular. Mas algumas pessoas já falam numa queda do dólar americano. E todos sabemos que não é permanente ou eterno. Basta relembrarmos, por exemplo, da história, porque é que houve a queda do antigo Império Romano. E quando foi a sua desvalorização da moeda, quando houve as guerras antigas entre Roma e os outros países, e porque é que houve a queda do Império Grego, por exemplo, e também do Império Inglês no século XX. Provavelmente não será para breve a queda do dólar americano. Quando, por exemplo, as minhas filhas forem mais velhas, talvez isto seja uma das situações que possa acontecer. Isto, portanto, é um palpite. Mas quando muitos amigos meus me perguntam coisas que são muito sensíveis e até complicadas, porque é que ainda não houve uma queda da Bolsa Americana, ou porque é que ainda não houve a queda do imobiliário, e porque é que com estes fatores todos, não só, por exemplo, o ouro ou a prata, ou por exemplo as outras commodities para valores tão brutais, já que existe tantas incertezas nos mercados e receios de uma recessão. Eu apenas explico que não sei, só sei é que realmente neste momento a situação está muito complicada para todas as situações e que se estão a passar neste momento são situações muito difíceis na economia mundial. Portanto, eu queria que vocês, caso ainda não subscrevam o meu canal, façam subscrição do meu canal, façam um like nos vídeos e partilhem, e façam um clique também no sino, que é para ter todas as notificações. No próximo vídeo, eu vou-vos falar de, de outra situação que tem a ver com a Rússia querer criar uma moeda padrão do ouro, o caso da OPEP, do petróleo e da guerra com os Estados Unidos, porque é que os jovens não investem e não se preocupam com o futuro. Portanto, espero que tenham gostado do meu vídeo. Fiquem atentos ao próximo vídeo e então até já.